Meu nome é Almir, eu sou professor universitário da FEMA, na área da tecnologia. Estou aqui como gestor da Fomenta Vale faz 2 anos e meio. Atualmente também estou lá dando uma força no ramo da FEMA. E a nossa missão, sempre gostei de tecnologia, inovação. E junto aqui na Fomenta, conheci o pessoal do conselho. E o nosso objetivo sempre é trazer conhecimento, fortalecer, né, a tecnologia, fortalecer o empreendedorismo na região. Então a gente tem investido muito nisso nos 2 últimos anos e meio. Faz 1 ano e pouco nós temos agora o Centro de Inovação em Assis. A gente está aprendendo a trabalhar no novo modelo, universidades, as empresas, os ambientes de inovação. Então algumas coisas estão acontecendo e vão acontecer, né? A gente está começando vai chegar, por exemplo, um dos frutos do programa SPY do Estado de São Paulo, vão chegar 20 novas cadeiras aqui, estão chegando equipamentos para as universidades, também para a FAFEMA, para a FATEC, chegando drone, está chegando um de coisa legal aí nos próximos 30 dias aí para a CIS. Estão vindo investimento de R$300 mil para a CIS na área de inovação. E a gente tem buscado, dentro desse contexto, trazer conhecimento, trazer eventos. Devemos ter no segundo semestre, também já começando a divulgar, nós vamos abrir de novo, nós fizemos um programa, o Arthur participou aqui, o nosso Formação de Inovadores, Arthur, que foi feito em 2022, um programa com a ideia de criar pessoas com as características da inovação. É para criar startup? Também, mas é para criar pessoas, para desenvolver pessoas, para elas pensarem em inovação, nas suas empresas, nas empresas onde que elas trabalham, aonde que elas atuam. Então é um projeto que está vindo aí para o segundo semestre. Essa semana deve nascer o projeto final, mas já está aprovado. Vai ser um projeto que Fomenta Vale, parceria com a FEMA, com a universidade. Vai ser 50 pessoas, vão estar 50 pessoas nesse novo projeto e nós pretendemos começar com ele no presencial e depois colocar ele à distância para formar mais pessoas. Então, só para vocês entenderem um pouco das iniciativas que nós estamos fazendo aí. Aproveitei esses 3 minutinhos que está chegando o pessoal aí para contar um pouco disso e para agradecê-los também pela presença de vocês aí, aqui agora à tarde, né, nesse curso. Eu não vou poder ficar aqui até o final, isso é um compromisso que já tinha marcado há um tempo, mas eu sei que vocês vão estar em boas mãos, esses meninos aqui. Eu queria agradecer aos parceiros, ali fora estão todos os nomes dos parceiros que mantêm esse espaço, são uma associação sem fins lucrativos, graças à colaboração de todos, como eu sempre digo, desde os parceiros que financiam, as empresas que financiam, as universidades que nos apoiam e nos financiam com estágio, por exemplo, como esses meninos aqui, tem 5 aqui que tem bolsa, e os que financiam aqui voluntariamente. Cadê voluntário? Tem ninguém aqui dos voluntários? Bom, o Cauã é voluntário, o Sotano é voluntário, a Manu acabou de partir com a melhor, né, Manu? Saiu de voluntário, veio para o grupo de bolsistas, o Henrique e o Coisa já foram bolsistas, também foram voluntários. Então a gente tem incentivado muito isso para fortalecer a formação das pessoas. Tá? Era isso que eu queria falar e agradecer a vocês. Boa tarde a todos, eu sou o Carlos Eduardo, estagiário da Fomenta Vale. Meu nome é Gabriel Ferreira, também sou estagiário da Fomenta Vale e estudante do 2º ano de Ciência da Computação. E a gente vai estar apresentando um pouquinho para vocês sobre a engenharia de prompt. Primeiro a gente vai estar abordando alguns conceitos teóricos e depois a gente vai partir para a prática. O Gabriel vai detalhar isso melhor para vocês. Bom, primeiramente então a gente vai ter o sumário sobre o que a gente vai apresentar para vocês dentro do curso de engenharia de prompt. Então, seguindo sobre uma parte geral sobre a IA, para dar um contexto a vocês sobre como que ela é gerada, como que ela funciona, também uma pincelada a respeito da IA generativa. Após isso, nós vamos ter realmente engenharia de prompt, sobre essa parte mais de conversar direto com o modelo de linguagem, né? Seja ele o ChatGPT, Gemini, DeepSeek. O que a gente vai estar passando aqui, ele é uma parte meio que padrão, qualquer usuário pode continuar utilizando. Então, caso você use qualquer outro tipo de LLM diferente, né, seja alguns outros que vão saindo ao longo do tempo, né? Hoje em dia tem mais, né, cada dia que passa sai novos modelos, mas os principais que nós vamos estar focando aí vai ser o Gemini, ChatGPT e o DeepSeek, para a gente utilizar. Então também vamos ter a parte de dicas e ferramentas e as atividades, e após isso o encerramento aí.
Então, é o que tem mais impacto nos resultados, né? A capacidade da IA ou a forma que a gente interage com ela? Essa é uma pergunta que a gente gosta de deixar no início, para justamente levantar essa dúvida em vocês. Se é o que determina o resultado da IA? Se é realmente a efetividade dela? Ou se é como a forma como a gente interage com ela, como faz as perguntas e tudo mais. Bom. Mas antes de começar tudo isso, a gente precisa entender com o que a gente está mexendo, né? O que é em si a IA? A inteligência artificial ele é um ramo da ciência da computação que justamente vai buscar criar sistemas capazes de realizar funções que normalmente seriam realizadas por humanos. Ou seja, processo de automatização e de criação também. Análise de dados. O ramo da IA ela é extremamente grande. Mas nesse curso a gente quer focar em uma área em específico, que é as LLMs, que trabalham com modelos generativos. Aqui a gente traz uma pesquisa para vocês verem a importância da IA também no mercado. Como a gente pode ver aqui, numa pesquisa da CNN, ele fala que em 2024, 72% das empresas do mundo já adotaram essa tecnologia, um avanço significativo comparado aos 55% em 2023. Ou seja, a IA está vindo para ficar. As empresas estão vendo isso, estão vendo a forma como ela beneficia a empresa disso, tanto em questão de produção, tanto em questão de otimização de tempo dentro da empresa. Então, vocês estarem adotando essa tecnologia no dia a dia de vocês é super importante. Bom, e como eu comentei, a IA, a inteligência artificial, ela é um ramo bem grande. E a gente vai estar focando justamente na IA generativa, que é o que todo mundo aqui está escutando falar nos dias de hoje. ChatGPT, Gemini, DeepSeek e entre outras. E o que essa LLM é? Essa inteligência artificial, ela foca na criação de novos conteúdos, de textos, imagens, ou seja, tudo aquelas informações que ela foi treinada, ela vai estar utilizando aquilo como base para gerar algo novo para vocês. Então, é dessa forma que a inteligência generativa trabalha. E aqui a gente tem os 3 exemplos que a gente comentou aqui, o ChatGPT, o Gemini e o DeepSeek. Bom, quais as aplicações que a gente pode ter com essa IA? Eu trouxe 3 tópicos principais aqui. Aprimoramento e automação de processos, que é super importante em empresa, acho que não precisa nem comentar sobre isso, né? Sobre a importância disso. A criação de novos conteúdos, ou seja, o pessoal que trabalha principalmente com marketing aí, tem que estar inovando, trazendo coisas novas, chamando a atenção dos clientes, é outra coisa que ela tem uma efetividade muito boa. E inovação em produtos e serviços, que acaba fazendo parte do criação de conteúdo, que é trazendo alguma coisa nova. Produtos ou serviços. Fora também que pode tirar, caso você tenha alguma ideia que você tem no papel, né, e antes você não conseguia trazer ela para fora, fazer com que virasse um projeto, a IA te dá outros caminhos que você pode utilizar, ou caminhos que você não viu, para tirar essa ideia e fazer sua ideia funcionar, virar uma startup, ou realmente você vender essa ideia para alguma outra empresa. Uhum. Bom, só que uma coisa importante que a gente tem que comentar também antes de trabalhar com a IA é sobre os limites e a ética dela. Porque assim, como essas linguagens são trabalhadas com dados da internet, nem tudo que está lá é verdade e nem tudo que está lá pode ser colocado em prática. Porque a IA pode acabar acontecendo o quê? Ela pode alucinar, que é um termo que a gente utiliza para a IA generativa. Que é o seguinte, às vezes a gente faz uma pergunta para ela e ela acaba retornando uma resposta que não condiz com aquilo que a gente estava precisando, ou utilizando fontes falsas, por exemplo. Às vezes ele te dá um texto falando que usou como referência tal artigo, só que na verdade ele não usou aquilo. Ou às vezes pode acontecer o seguinte também, vocês pedem para ele referenciar alguma coisa, trazer uma base para aquela resposta que ele está retornando para vocês, só que, na verdade, ele pode colocar uma frase assim, dizer que foi um autor que falou aquilo e acabar que o autor não falou aquilo.
Então, são cuidados que a gente tem que tomar com essa IA. Ela é uma tecnologia muito boa, que está em constante aprimoramento, cada vez está mais confiável, só que é sempre bom vocês terem esse ponto de vista. Vocês que são profissionais, vocês têm que analisar aquilo que retorna para vocês. Não dá para confiar tudo. Por isso que é importante o conhecimento técnico na hora de conversar com ela, porque, na verdade, ela não consegue te gerar algo do nada. Ela basicamente aprimora o que você já tem. Então, é sempre válido a gente deixar, dentro dos modelos, sempre tem uma mensagem embaixo, explicando que ela pode cometer erros, então você precisa sempre verificar a respeito das respostas. Então, por isso que vale mais você estudar e aplicar dentro da inteligência artificial aquilo que você sabe, porque daí você consegue discernir o que é verdade e o que é a alucinação. Isso. Principalmente o pessoal que é programador, né, conhece muito bem que aí ela não conhece as regras de negócio sobre o que você está trabalhando, né? Então é sempre bom estar revisando essas coisas. Bom, falando um pouquinho da engenharia de prompt, que é o que a gente vai trabalhar aqui, que é a capacidade que a gente tem de formular essas perguntas para a IA, como que a gente pode extrair melhores respostas. Porque o computador ele funciona de uma forma bem literal. Aquilo que você pedir, ele vai retornar no pé da letra ali. O computador funciona dessa forma. Então, vocês estarem entregando mais dados, coisas que a gente vai abordar aqui, como a gente vai construir esse prompt, é super importante também. Bom, então eu vou estar dando seguimento aí na parte dos fundamentos de como a gente pode conversar com a IA. Então, o que é o prompt? É mais uma instrução ou comando, né, que você envia para o software, né, uma mensagem que você dá para ela, né, me retorna uma planilha, me dê tal dado de tal informação, ou você fornece informação para ela e pede para que ela faça uma ação para você. Seria praticamente isso que você faz. Pode passar, faz um favor. Bom, então como que a IA interpreta o prompt? Ela tem esses 3 segmentos que o Carlos vai estar explicando a respeito de como que ela transforma as informações que você manda para ela de uma forma que ela possa entender, a parte mais de linguagem de máquina. Bom, basicamente quando a gente digita ali no prompt, que é a telinha onde a gente escreve o nosso texto, o que ela vai fazer? O computador ele não entende letras, ele entende números. Então o papel da IA vai ser transformar aquilo em números e comparar com a base de dados dela. Aí ela consegue ver as palavras que estão próximas daquela que você digitou e conseguir retornar um texto com base naquilo. Isso é extremamente importante entender também, porque é o seguinte, absolutamente tudo que vocês digitarem vai estar sendo incluído para essa IA analisar e responder para vocês. Ou seja, uma simples palavra ou frase que vocês mudam dentro desse texto pode trazer uma total diferença. Fora também que vale lembrar que tudo que você coloca dentro de uma conversa é utilizado como treinamento. Então, como o Carlos disse, ela tem um aprendizado constante. Então, ela consegue aprender tanto com o que já tem na internet, quanto com a interação com o usuário. Então, isso aplica também para ter uma experiência melhor. E isso ajuda os desenvolvedores, né, tanto do ChatGPT, do Gemini, do DeepSeek, a trazer para você uma melhor experiência sendo um usuário. Isso entra um pouquinho na parte dos limites e éticas que a gente tinha comentado. Então, sempre que vocês tiverem dados sensíveis das empresas também, não é interessante que se utilize dentro dos prompts. Porque se vocês mesmo entrarem no ChatGPT, às vezes ele deixa uma mensagenzinha embaixo, né, Arthur? Falando que vocês têm que tomar cuidado com aquilo que vocês digitam, porque vai ser utilizado para o treinamento da IA. Bom, seguindo então entre as diferenças entre bons e maus prompts, né? Os bons prompts são claros, específicos e dão um contexto suficiente para a IA entender sobre o que se passa dentro da sua janela de conversa, né? Então, os maus prompts, por outro lado, são vagos, genéricos ou mal formulados. No curso, a gente vai explicar para vocês como fazer realmente essa parte dos bons prompts, ou o melhor possível, para que a inteligência possa entender sobre o que você está falando, porque se você não der um contexto para ela, ela vai te entregar a respeito do que ela vai entender. Como o Carlos falou, ela é simples e direta. Então, se você pedir para ela fazer uma conta para você, ela vai fazer. Agora, se você colocar que essa conta é em cima de algum outro cálculo e por aí vai, dependendo da situação onde você estiver, ela vai te entregar a respeito do que você fornecer para ela. Então, é sempre bom você formular essas informações da melhor forma possível, de forma que ela entenda. Caso contrário, ela vai te entregar o que ela conseguir entender e não vai chegar no resultado que você precisa. Então, temos aí as estruturas de um bom prompt. Então, né, a primeira instrução é essa, dê instruções claras e específicas.
Então, faz com que o modelo atue de maneira eficiente e personalize o comportamento dele. Então, você pode, se você trabalha na parte de contexto de administrativo ou um contexto mais para a parte de máquinas, você pode falar que, né, a IA é um mecânico experiente que sabe trabalhar com tal modelo de caminhão ou de peça. Dar esse contexto para ela faz com que ela consiga entender o que você precisa fazer. Ou ela é um administrador que já sabe muito sobre Excel, ou sabe muito sobre documento, Word, PowerPoint. Então, isso, você dá esse contexto, dá uma personalidade para ela, faz com que ela fique mais assertiva a respeito do que você precisa. Então, é sempre bom a gente deixar claro, sempre dê as instruções claras e específicas para você poder extrair o máximo que você puder a respeito dela. Isso. Isso pode mudar a entonação também da resposta. Por exemplo, se vocês falarem que trabalham num setor jurídico da empresa, ela provavelmente, com certeza, vai retornar algo mais formal. Se vocês começarem a conversar com a IA, falando bom dia, boa tarde, ela vai entender como se fosse algo conversacional. Então, toda essa parte assim vai influenciar na resposta, na formalidade dela ou na criatividade dela. Só pegar meu celular, que eu tô procurando ele. Ficando doido. Outra coisa legal que eu gosto de comentar com vocês que é o seguinte: para quem é fluente em inglês ou tem facilidade com inglês, é bom conversar com essas IA através dele, porque como em sua maioria é treinada com a base de dados em inglês, vocês conseguem ter respostas melhores ainda conversando com ela nessa linguagem. Então, para quem tem facilidade, use e abuse desse recurso. Até porque também, como ele já vem filtrado do inglês para conversar com você, já tem um filtro. Então, trabalhando diretamente da fonte, da parte realmente do inglês, você tem esse maior aproveitamento, igual o Carlos falou. Então, a gente vai dar aí um exemplo bem simples a respeito de como que é feito um prompt de comando. Então, você conversando com a IA, né, você chega e passa isso para ela, né? Sugira aí 3 ideias de jantares rápidas e faças que dá para fazer durante a semana usando ingredientes comuns que a maioria das pessoas tem em casa. Então, uma coisa muito boa também que é importante vocês utilizarem é números. Passe números para a IA para ela poder te dar umas respostas. Um exemplo, você vai montar um novo documento, que é uma parte formal, ou algum documento padrão que a empresa vai utilizar, ou o setor vai utilizar. Então, você pede, me dê 10 sugestões de como eu posso fazer isso. Ele vai te entregar 10 sugestões a respeito do que você precisa e não uma única resposta. Uma coisa que é bem importante de vocês se lembrarem, nunca se contente somente com a primeira resposta que a inteligência artificial te dá. Porque quanto mais você refinar a resposta, ou até um certo ponto que você ache que é o que você precisa, melhor. Porque daí ela vai treinando mais dados, vai utilizando mais informações e vai te entregando o que você precisa. Voltando para a resposta da IA, ela deu essas 3 respostas aqui, então, sobre o que eu falei, né? Sobre a diversidade a respeito das ideias de jantar. Então, macarrão com alho e óleo, omelete recheada e o arroz com legumes. E também ele passa as informações, como é dito, ingredientes que as pessoas têm em casa. Então, você pode verificar que ela sabe mais ou menos como que funciona uma cozinha e tem noção mais ou menos de como que funciona aí dentro de um lar. Bom, esse prompt aqui tá simples, mas é só para mostrar para vocês sobre a parte de ser claro e específico. A gente vai trabalhar depois nas atividades práticas e ver que dá para melhorar e muito essas coisas aqui. Fora que o Ferreira ainda tem outros pontos para explicar também. Como eu expliquei anteriormente, né, o contexto é muito importante para a inteligência artificial. Então, dar o contexto adequado para a IA é essencial para você obter respostas mais precisas e relevantes. Então, você explica, né, como o Carlos falou, não pode se usar muito das informações sensíveis por conta da necessidade que a IA tem e pega essas suas informações também. Mas especificar, eu sou de tal setor, eu faço tais rotinas e eu queria ter mais ideias de como que eu posso me tornar mais produtivo dentro do meu setor. E isso, você dá esse contexto para a inteligência artificial, me dê 10 informações, 10 sugestões de como eu posso melhorar tal função dentro da minha área. Ela vai te dar essas informações dentro de um contexto, como eu expliquei. Dar essa parte de números e também não se contentar somente com uma resposta, faz com que ela consiga te dar a melhor resposta possível dentre o conteúdo que ela foi treinada. Então, a gente tem outro
exemplo de prompt também, só que dessa vez com contextualização. Então, como vocês podem ver, é um exemplo de uma cafeteria local que deseja aumentar a interação dos seus clientes e atrair mais visitantes durante a semana. Então, o contexto está aqui, sobre a parte da cafeteria. Então, a cafeteria já tem uma boa base de clientes, mas ela quer expandir a sua presença nas redes sociais e atrair um público novo. Outro contexto também que é o que você está passando para a inteligência artificial. O objetivo é criar estratégias simples e autênticas para gerar mais engajamento online, promovendo o ambiente. Então, você passou todo esse contexto para a IA sobre o que você quer fazer. E aqui a gente não utilizou, mas a gente também colocou sobre as 3 sugestões sobre a inteligência artificial. É sempre importante. Se eu não me engano, a gente já estava utilizando o mesmo prompt, ela só entendeu sobre o que a gente estava fazendo dentro da janela da inteligência artificial e ela já criou os 3 exemplos que precisavam ser feitos. Então, ela dá esse exemplo da postagem com foto, o desafio do café do mês e os vídeos curtos de bastidores. Então, ela forneceu aí 3 informações para você poder aumentar o seu engajamento online e também a sua lista de clientes. Cores têm algum significado? Oi? O esquema de cores tem algum significado? Não, isso, na verdade, o esquema de cores é mais para a gente poder pautar cada contexto, mas é importante perguntar. Caso tenha algum tipo de pergunta também, podem levantar a mão que a gente escuta vocês também. Mas é mais sobre isso. É mais sobre dar o contexto, né, o contexto local, a base e o público. O público não marcou inteiro, mas marcou só o comecinho para a gente poder ter noção dentro do texto. Mesma coisa em relação às postagens. Então, cada uma delas é uma referência ao exemplo. Então, aí também temos a especificar as restrições. Como eu expliquei, o contexto é muito importante, mas também o limite, a ética, é uma coisa que a gente pode deixar bem clara, que também entra a restrição do que ela não pode fazer. É mais fácil você explicar para ela o que ela não pode fazer do que ela pode fazer, porque ela pode entender de maneira diferente. Porque se você especifica o que ela não deve fazer, ela já vai entender mais ou menos o que você está fazendo. Então, você pode limitar ela a um tanto de sugestões também que você pode fazer dentro de tudo que a gente já explicou. Né? Limita... no próximo exemplo eu vou explicar melhor. Pode passar para frente, fazendo favor, Carlos. Aí, o exemplo de restrição. Então, a mesma coisa, né? Você utiliza aí, como eu expliquei, utilizar sobre o contexto e também sobre as sugestões em relação ao tanto de conteúdo que ela pode te passar, mas é escrito dentro do exemplo, né? Cria as 3 estratégias de marketing para aumentar o engajamento da empresa que vende produtos artesanais com um orçamento limitado. Então, o orçamento seria aí a restrição que você está passando para a inteligência artificial. Você pode dar também outros exemplos dentro da sua realidade, que são não utilizar uma referência de algum autor que já escreveu alguma coisa. Você pode escrever um livro e pode pedir para ela não utilizar palavras vulgares ou utilizar um outro tipo de linguagem, comportamento jurídico, analítico. Então, seria mais ou menos isso. Você dá a janela de contexto, mas também sempre lembrá-la a respeito da restrição que ela tem dentro do que você precisa. Bom, em questão das restrições também, tem um ponto que tem que tomar cuidado. Não tem que tomar cuidado, mas é bom se atentar na questão do seguinte, o Ferreira falou que é bom colocar o que não se deve fazer, mas em situações onde você coloca no prompt um exemplo do que não se deve fazer, aí já se torna o contrário. Se torna mais efetivo você passar um exemplo do que se deve fazer. Aí sim, acaba sendo uma coisa reversa. Aí sim você tem que passar um modelo a ser seguido. Tá? Bom, como a gente estava explicando também, é muito importante você definir o formato da resposta para a inteligência artificial. Então, como eu expliquei, dentro da sua realidade, do seu setor, né, você pedir para ela analisar uma planilha que seja, e você pede a resposta em outra planilha, ou uma resposta que seja em texto, ou seja em números, é muito importante. Essa definição sobre o formato depende do que você realmente precisa. Então, se você prefere que seja com números, que seja com gráfico, dependendo do modelo, ele consegue te fornecer isso. O ChatGPT consegue fazer isso. Você passar uma informação para ele de uma tabela e pedir para que ele te retorne a resposta dentro de um gráfico. Daí seja de pizza, seja de o gráfico de escalas,
Aí depende mais do que você precisa, dentro do contexto que você dá para ela. Então, a gente tem aqui também outro exemplo com formatação, novamente usando 3 exemplos. Então, ele passa, né, a gente reutilizou esse prompt, porém utilizou a parte de formatação. Então, a resposta da IA, aí, ó, que seria a postagem de clientes com café, o desafio da semana também, e também o vídeo dos bastidores. Então, ele passa para você aí 3 tipos de formato que você pode utilizar como resposta a respeito do exemplo que a gente passou. Mas como eu informei, o formato da resposta varia da forma que você quer que ela te responda. Então é sempre bem importante verificar o melhor estilo que você necessita ou que foi te passado. Caso seja necessário que você crie um gráfico para alguma reunião, você pode retornar um texto curto também. Mas conforme eu expliquei anteriormente, sempre utilize essa parte de formato a respeito da melhor forma possível que você deseja. Geralmente eu tento contextualizar ela no assunto, perguntando se ela tem, tipo, um conhecimento básico sobre o assunto, se ela tem, tipo, fundamento, aí fica bem mais fácil. Ela, tipo assim, eu peço 10 características de perguntas para mim mandar junto com o prompt, daí fica bem mais assertivo. Sim. Eu faço isso. É uma estratégia interessante também, você ajudar utilizar a IA para estruturar seu próprio prompt. Então, é uma estratégia muito boa, sim. Você fala que moldar a IA, dar exemplos da melhor forma que a IA tem que te dar resposta, né? Dizer ela a melhor forma que os dados finais têm que ser mostrados. Sim. Qual é a melhor forma de fazer isso daí? Tipo, mostrar com forma de um print ou uma imagem que a gente pega pela internet? Como é a melhor forma de fazer isso? Aí vai do seu contexto. Um exemplo, você precisa que você pegou uma planilha e você quer que ela seja analisada. Dentro do seu prompt você explica, né, que você quer que analisa tais dados, isso, e no final você, o formato de resposta que eu quero é que você me retorne outra planilha com tais dados que eu pedi para você analisar. O interessante é você juntar essas estratégias, ou seja, dá o contexto, utiliza a formatação de resposta que você quer, mostra como que ela quer, na verdade, como que ela quer não, a identidade que ela vai ter ao gerar essa resposta, ou por exemplo, responda como um advogado, responda como um juiz, ou responda como um gerente, dar essa personalidade para ela vai influenciar muito também. Ou seja, tudo que a gente está passando aqui de estratégia, ou seja, contexto, formatação de resposta, limite, pode juntar todos eles e estruturar em um prompt só. Assim você consegue extrair o melhor dela. E aqui a gente vai estar mostrando um pouquinho de estratégias também. Aquilo é mais uma base assim para vocês estruturarem qualquer prompt. Aqueles 4 itens eu recomendo que estejam no prompt de vocês. E aqui a gente vai comentar mais alguns. Bom, então a primeira tarefa, né, nós que somos da área de programação, a gente já sabe mais ou menos a respeito disso, que é você ter um problemão e você cria ele em problemas menores, para você poder ter uma solução mais aguçada de cada parte do problema. Então, dividir tarefas em etapas claras é bem importante que você faça isso. Conforme você falou sobre o formato da resposta, você pode fazer de forma numérica mesmo, dentro do prompt. Eu quero que você analise tais coisas, mas siga esse espaço. 1. Analise a planilha só dos clientes. 2. Cruza o salário do cliente com o nome ou com a empresa dele. 3. Veja sobre o cargo. 4. Junte todas essas informações dentro de um gráfico de pizza. Essa é uma estratégia muito boa que você pode utilizar, que você dividiu a tarefa em etapas claras para que ela possa ser feita. No caso, porque, como a gente explicou, caso você não especifique isso, ela vai fazer tudo de uma vez só, dependendo do que você pediu para ela. Isso foi um exemplo mais ou menos clássico aí de como que ela atua. E você transferir ela em pequenas tarefas, quebra e você consegue também ver o progresso do que ela está fazendo. Você pode fazer um outro passo, ou dar um passo a mais, retirar um passo do que ela está fazendo. Então é bem importante que vocês utilizem dessa forma. Também temos aí o aprendizado por exemplos, igual o Carlos explicou, né, sobre passar sobre o que ela não deve ou não deve fazer. Você pode também exemplificar como que você quer que ela faça. Então, voltando... Basicamente, utilizando um exemplo bem simples, em questão da matemática.
você pode passar 2 exercícios resolvidos para ela e no terceiro tópico, aí você entrega o exercício que você quer que seja resolvido. Porque aí ela lê aqueles 2 que foram resolvidos e se adapta à forma como você respondeu. Ou seja, até da maneira como foi retornada a resposta, ela vai tentar copiar aquilo. Ou seja, se você escreveu de uma maneira mais direta, ela só retorna o resultado para você. Se você resolveu aqueles 2 exercícios de exemplo colocando passo a passo, ela vai imitar isso também. Então, esses exemplos a se passarem é muito bom também. Isso serve também para textos, caso você tenha um texto base de alguma coisa, você precisa escrever outro, você pode usar esse texto base para que ela possa copiar a estrutura, o modo como foi escrito. Isso serve para a parte de jurídica, a parte administrativa, depende do contexto que você está utilizando. Mas utilizar os exemplos é muito bom. Você É pode recomendado. até pedir para ela copiar um certo autor, pegar a personalidade dele, no sentido, principalmente filósofos aí bem conhecidos, Schopenhauer e entre outros. Se você pedir para ele falar da maneira como se fosse ele, ele vai também adaptar o texto para isso. É uma coisa bem bacana de estar utilizando também. Bom, como a gente explicou também, use os exemplos para mostrar padrões em vez de antipadrões. Como o Carlos explicou, é fácil você explicar uma forma de como que ela deve fazer do que ela não deve fazer. E utilizar esses exemplos é mais ou menos isso. E também fornecer os textos de referência, caso você esteja montando um documento que seja realmente necessário que você mostre essas informações. Mas é muito bom também que você peça essas referências, porque se for para algo pessoal, como estudo, algum trabalho que você desenvolve de forma pessoal mesmo, você sabe de onde ela está tirando e você pode verificar a respeito da fonte. Atualmente, hoje em dia, algumas partes do modelo já te mandam a referência se você pedir, mas é sempre bom que você peça, pelo menos pelo chat GPT. Isso. E é bom sempre estar entrando naquela parte de não confiar na resposta. Então, sempre que ele retornar essa referência para você, entra no link, observa se é aquilo mesmo que o link está falando, se o link é confiável, e você tira uma ideia de se você pode confiar naquilo. E é uma coisa bacana de se entender porque a IA ela não veio para tirar emprego de vocês, ela veio para somar e para auxiliar vocês. Ou seja, o conhecimento que vocês têm na área de vocês são de extrema importância para estar validando essas respostas também. É porque você entender que ela mais potencializa o que você sabe do que realmente toma, igual o Carlos soube tomar o seu emprego, fica uma maneira mais fácil você conseguir lidar com ela também, porque hoje o mundo coexiste com a inteligência artificial, não tem volta. As pessoas até tentam dar uma reduzida nela, mas não é algo que vai regredir, só tende a ir para frente. Então, utilizar também formulações diferentes. Às vezes, você conversando com ela, igual eu expliquei, sobre nunca você se contentar somente com a primeira resposta, é por conta disso. Você pode pegar a mesma pergunta e escrever ela de outra maneira, que ela pode te dar uma resposta melhor do que a primeira vez que você conversou com ela. Então, é sempre bom que você utilize isso, porque como ela interpreta os seus dados, né, e transforma essas informações em linguagem de máquina, é importante que você passe isso, porque uma resposta nunca vai ser igual a outra. A gente tem que ter ciência disso também. Então, formular de maneiras diferentes, dar respostas diferentes, e também pode contextualizar de forma melhor para você também, dependendo do que ela te retornar. Bom, a gente vai comentar um pouquinho das ferramentas. A primeira que eu quero falar com vocês é sobre os agentes. Então, como a gente tem essas inteligências artificiais prontas, como o ChatGPT, a Gemini, a gente, dentro delas, o exemplo mais prático que eu tenho aqui para vocês é do próprio ChatGPT. Se você entrar naquela abinha deles, vai ter a parte de agentes lá, que são o quê? São modelos treinados para algum assunto específico. Ou seja, se você quer uma resposta melhor ainda, você pode utilizar eles, que já estão treinados com alguma coisa em algum contexto específico. Ou seja, vocês acabam minimizando a assertividade que vocês têm que ter no prompt, que a IA já está treinada para aquilo. Bom, a segunda ferramenta que a gente tem é gerador de imagens. A IA generativa ela não só trabalha com textos, como foi a maioria dos exemplos que a gente deu. Hoje em dia a gente pode ver que a gente consegue gerar imagens e até vídeos com essa IA. Então, são outras ferramentas interessantes que vocês podem estar utilizando no dia a dia de vocês. Faço música.
Música? Também, A também. empresa lá eu fiz para 2 setores já com vídeo. E outros estão querendo também. Precisa sempre estar vendo a respeito disso, ou alguns modelos e já tem essa parte acoplada dentro deles. Assim, não funciona como um modelo que só faz isso. Provavelmente o que você utiliza é um modelo específico para isso. Mas dentro do ChatGPT a gente tem o Sora, que é uma parte um agente criado diretamente pelo ChatGPT. Hoje em dia ele já está bem mais moderno, mas ele gera imagens a partir de prompt de comando. Se você pedir, gera uma paisagem para mim do Kentucky, alguma coisa do tipo, ele vai e gera para você a partir do que ele sabe. E tudo isso que a gente passou aqui também, você passa toda a parte do contexto, passar os detalhes da imagem, ele é mais assertivo ainda. No Gemini, nós temos o Veo3, que é uma plataforma que ela gera textos, né, e também imagens e vídeos de até 8 segundos. E hoje em dia, atualmente, é o único que bate de frente, ou talvez seja o melhor, dentro dessa parte mais básica, que gera assim, vídeos incríveis, né, vídeos super realistas. E assim, são agentes que vão estar sendo modificados ainda mais ao longo do tempo, vão estar sendo melhores. Por conta do treinamento diário que a inteligência tem, eles ficam melhores também. Mas tem outros também, tem o Leonardo AI, que é para imagens também, temos o Sticker, se eu não me engano, também faz essa parte de imagens e vídeos também. E todos eles são agentes que você pode utilizar. Dentro do Gemini também tem um coach para estudos, né? Alguns aqui, né, o pessoal que é estudante, eles conseguiram uma certificação, né? Um uso de 15 meses do Gemini Pro. E também tem essa parte, você consegue acessar. Então tem um coach para estudos, tem essa parte realmente de geração de imagens. Tem até de PDF, você consegue passar uma planilha e já te retorna para você o PDF do que você precisa. Então é muito importante que vocês também olhem isso, porque potencializa o que vocês sabem e o que vocês precisam também aí, para vocês ganharem, quem sabe, 1 hora ou 2 horas a mais dentro do serviço de vocês para outras atividades também. E tem a ferramenta Canva, que ela não é uma IA, o Canva, ele é um software, um aplicativo web, que a gente consegue criar diversas coisas visuais com ele. Só que dentro dele a gente tem a própria IA generativa integrada. Ou seja, quando a gente precisa de um elemento em específico, a gente pode pedir para ele gerar. Um exemplo claro é essa ferramenta aqui que eu coloquei no slide. Eu gerei com ele. No próprio Canva, eu fiz isso. Eu não precisei ir lá ou criar na mão, ou pegar uma imagem da internet e ficar caçando lá. Eu não. Só digitei um prompt ali e ele retornou essa imagem para a gente. Bom, agora a gente vai ir para a parte prática, para entender melhor esses conceitos na prática, que é o que importa aqui para a gente. Como que a gente vai extrair essas informações dela. Bom, o Carlos vai estar começando a fazer a atividade e eu vou estar passando de mesa em mesa. Quem tiver dificuldade ou precisar de alguma informação extra, só vem falar comigo que a gente vai sanar as dúvidas de vocês aí. Carlos, tem uma dúvida, assim. Falou muito a respeito de conteúdo sensível, né? Que a gente tem que estar com um certo cuidado para a proteção das informações, né? Dentro desse mecanismo do IA, deve ter algum mecanismo que eu consiga utilizar ele submetendo como conteúdo sensível e isso não se torna exploratório, por exemplo. Existe uma forma? Bom, entra um pouquinho mais na parte Por de... exemplo, vamos dizer que eu seja um advogado, eu quero submeter um processo inteiro, eu quero falar assim, olha, avalie esse processo para mim, baseado em alguma jurisprudência. Estou submetendo um processo Certo. interno e existe alguma forma de proteger aquele conteúdo que eu estou submetendo para que a IA avalie de uma forma que ainda me dê uma resposta certinha baseada em outros contextos? Se você fizer um modelo próprio dentro da sua própria firma, ou treinado com só a sua base de dados, Isso. Sim. Que entra na... Agora, se você quiser genérico, nada garante a nada É mais, garante. seria Que mais... entra numa parte que a gente chama de RAG. Só que aí é outro assunto. Mas dá para você treinar... Tem como usar a API offline também. Tem algumas Isso. empresas que disponibilizam a API para você usar isso dentro da sua empresa. Então aí nenhum dado vai sair da sua empresa porque é totalmente offline. Não tem como isso sair. Só que Você cria um modelo, você que vai criar, você que vai treinar, entendeu? E aí você vai dando vários processos para ela analisar, processos que deram certo, que deram errado, e aí você manda o seu processo e aí ela vai analisar com base nos outros. Só que esse processo
completamente particular para sua empresa. Daí seria necessário que você realmente desenvolvesse toda a parte de dela entender o que é um processo bom, o que é um processo ruim, entendeu? Aí seria uma coisa assim, como o Cauã explicou, mais particular. Mas dentro da realidade do que você está pedindo, seria isso. Você treinar um agente próprio seu, realmente junto da sua base de dados, daí você consegue fazer esse procedimento que você quer fazer. Isso. Aí na parte da web, aí já não é interessante colocar esses dados. Porque daí, como a gente explicou, ele já fala para você que vai estar pegando seus dados para uso, entendeu? Você fica, quando você abre ele, você já fica ciente a respeito disso. Tudo que você fornecer é utilizado para aprendizado próprio da inteligência artificial. E por mais que possa até colocar ali, não utilize esses dados para treinamento. Aí não tem como garantir também isso, não garante. Por que fica o LGPD no cuidado dessas informações? Bom, é que ele deixa avisado isso. Então, tudo que você digitar ali dentro do prompt é meio que consentimento. Porque ele já emitiu um aviso prévio disso, que as informações que são digitadas ali vão ser utilizadas para treinamento. Então, se você colocou alguma coisa ali, é meio que você está consentindo com aquilo. O que você pode, talvez, fazer é especificar a respeito do que aconteceu dentro do processo, mas sem citar nomes, lugares, entendeu? Porque daí ele vai entender que seria um processo comum, genérico, sem você envolver o nome da pessoa. O que você pode fazer é isso. Variáveis fictícias. Porque, por exemplo, há pouco tempo, explanou o código-fonte da Samsung. Porque jogaram o código-fonte da Samsung no ChatGPT e alguém queria um exemplo como e apareceu todo o processo. Então. Então, isso, querendo ou não, a Samsung não pôde fazer nada, porque a partir do momento que você cria sua conta para usar, ele fala que você está de acordo com os seus dados poder treinar a IA. Isso, exatamente. Bom, então... Depois que ela faz algum treinamento, tem um tempo para essa informação ficar disponível ou não? Como é que funciona? Você forneceu um prompt para ela dentro, você quer saber quanto tempo que ela demora para você na pública. Um teste assim, a gente mandou uma imagem para ela e perguntou o que era. Certo. Ela errou, aí eu disse, ó, isso está errada, na verdade essa imagem é isso. Sim. Aí vamos dizer, eu fechei ela, abri de novo, coloquei a mesma imagem, mesmo assim ela ainda errou. Bom, é que ela funciona por aprendizado, né? Então, tipo assim, o aprendizado que tem da inteligência artificial é uma coisa assim muito mais acima do que a engenharia de prompt em si. Mas do que a gente já sabe pesquisando. Pode falar. Não, pode ir, professor. O senhor tem mais. O que acontece aí é o seguinte, ela vai fazer um treinamento. Ela vai chegar numa árvore de decisão onde está a sua informação. Então, a cada vez que você pergunta, ela pode chegar em árvores diferentes. Então, por isso que nem sempre a resposta é exata. E aquilo que você respondeu não quer dizer que ela aprendeu com a sua nova informação. Ela tem mais uma informação para trabalhar lá dentro. Não é imediato. Por isso que a gente vai aprendendo, a gente vai aumentando a base de dados. Então ela vai trabalhando em cima daquela informação que você tem. Quanto mais dados você tem, mais informação ela tem para trabalhar. E aí ela pega, o algoritmo vai trabalhando e vai chegando por, como ele falou, transforma o texto, a imagem em números. E aí ela vai criando uma árvore de conhecimento onde ela vai chegar perto das decisões que você precisa. Então por isso que às vezes, se você entrar no mesmo prompt em seguida, você não vai treinar. É um caso dos meninos da M, né, que pegaram o processo, fez uma pergunta e ela respondeu errado. Aí ele fez a mesma pergunta, ele respondeu, ele deu que tinha um processo número tal, que tinha jurisprudência e tal. Aí o Carlão foi lá, foi bater com o processo e falou, tem nada a ver, você informou errado. Aí ele perguntou de novo, ela deu um outro processo em cima e tinha. Ele foi lá, pegou o processo, bateu, também não era. Falou, tá errado. A terceira vez, ela deu resposta, daí uns 10 dias ela deu resposta. Ele foi testando isso, cada poucos dias ele testava. Aí ela deu e falou, isso não tem esse processo não tem resposta exata sobre isso. Então ela vai aprendendo de acordo com a informação e ela vai guardando isso lá dentro. O algoritmo que você usa. A gente fala do ChatGPT porque ele é o que tem mais treinamento de dados, igual o professor explicou. A árvore de dados dele é a maior que tem hoje em dia. O que chegou mais próximo dele por um tempo foi o DeepSeek, que daí os chineses fizeram
toda uma estruturação a respeito dele com um gasto menor. Mas assim, é o maior que tem a respeito disso. Então, é o que tem mais informação, tirado da web, tirado de livros, seria ele. Não sei se a sua pergunta seria a respeito disso, mas... Um jeito de resolver essa pergunta sua é você treinar um agente baseado nos dados que você tem. Se você começar a treinar ele baseado em tudo que você tem, que tipo assim, você tem uma imagem, você tem um texto, você quer fazer tudo em cima disso. Por exemplo, o Gemini é Gen, que faz isso aí. Você faz um Gen baseado em todos os dados que você tem, e toda vez que você for fazer pergunta, antes de procurar nessa árvore, ele vai primeiro filtrar todos os dados que você já passou para ele. Entendeu? Uma coisa legal de se fazer também é que às vezes você está utilizando um prompt e acaba mudando de assunto dentro dele. Ou seja, você está conversando de marketing, aí você começa a falar de direito, ou começa a falar de programação. Quando você for fazer essa troca de contexto, troca de assunto, é bom você iniciar um novo chat, para que ele não pegue todo aquele contexto que você já estava conversando, que é algo que pode influenciar na sua resposta também. Eu peço para arquivar, eu faço para PDF, Uhum. aí fica tudo salvo. Ou ter prompts diferentes. Isso. Focado em marketing, prompts focado Dentro em desse gestão. Gems, você pode fazer um para cada tipo de assunto também. Que daí você especifica o que você quer, você define na persona, o limite, o contexto, daí você trata só com ele. Entendeu? É como se você tivesse literalmente uma pessoa para cada assunto. Quando você retomar aquele assunto no novo chat, ele vai primeiro buscar naquela conversa sobre aquele assunto que você já teve. Por exemplo, você estava falando sobre programação, você passa os códigos que deu certo, que deram errado, aí beleza. Aí você vai falar sobre outro assunto, aí você volta no assunto de programação. Quando você for falar sobre aquele, ele vai voltar naquela conversa que você teve com ele. Ele vai como se fosse um banco de dados seu, que ele vai buscar primeiro naquilo para ver se bate o mesmo assunto, se é o mesmo tipo de código, por aí vai. Às vezes ele pede para você relembrar algumas características, né? Sim. Alguma coisa. Isso. Vale lembrar também que tanto o ChatGPT quanto o Gemini, eles têm é como se fosse um arquivo realmente de informações que você já conversou com ele. Dentro do ChatGPT chama-se memória. Então, toda vez que você abre um chat, né, você abrindo no seu computador, vai ter lá, na parte de configurações, memória. Né? Só pode estar cheia ou pode estar vazia, que daí você falou sobre um assunto importante, sobre a empresa, sobre qualquer outra coisa que seja que ele ache relevante, ele marca essa informação. Daí, quando você começar um novo chat, ele pode lembrar disso também. Dentro do Gemini, ele fica armazenadinho, certinho, sobre várias coisas que você conversou. ChatGPT também. Não sei se o DeepSeek faz, mas esses dois fazem. O legal que é uma coisa que tem no Gemini também, que é, às vezes você quer deixar pré-informações que você não quer ficar passando em todo o prompt. Então tem uma aba em específico no Gemini que você consegue colocar ali como é que você quer que retorne essas respostas para você. Aí você pode colocar mini prompts ali sobre como você quer isso. Aí você pode colocar, gosto de respostas objetivas e claras, gosto de textos bem formulados ou gosto de textos mais objetivos. É algo que você pode estar incrementando ali, que aí você não precisa ficar toda hora refalando. GPT, quando você vai conversar com ele por voz, ele tem essa opção de você escolher, né? Você quer que ele seja mais direto, confiante, mais esquisito de resposta mesmo. Fora também, caso você trabalhe com a parte de planilhas, essa parte de dados, né, você pode deixar isso informado para ele, a cada planilha que eu enviar, você me retorna outra baseado nos dados importantes. Ou você me retorna um texto sobre o que você analisou, entendeu? Isso também entra em contexto, mas aí você pode utilizar dentro da memória para você deixar pré-pronto, pré-designado. Bom, então para a gente fazer essa prática, eu peço que vocês podem, no celular, no computador, entrem no ChatGPT ou no Gemini, qualquer uma dessas LLMs, ou no DeepSeek, para a gente estar fazendo um exercício prático. Tá? O primeiro eu vou fazer junto com vocês, para vocês entenderem como é que a gente vai estar trabalhando isso, e depois eu vou passar alguns exercícios práticos para vocês realizarem. Tá? Pessoal, só retomando um pouquinho aqui, para quem conseguiu acessar o Gemini, pode estar acessando essa URL aqui também, que a gente vai estar compartilhando o exercício com vocês. Tá? A gente tem a nossa própria área de membros, a gente está construindo ela aqui. Muito legal. Bom, como primeiro exercício aqui que eu vou fazer junto com vocês, para a gente estar aprendendo um pouquinho, a gente tem o seguinte enredo. Imagine que você é um advogado
júnior no departamento jurídico da empresa Inovatec Soluções Digitais. É empresa fictícia, tá? Esse daqui é tudo só exemplo. Sua principal função é auxiliar na análise de conformidade e na gestão de litígios. A Inovatec recebeu uma notificação extrajudicial do ex-funcionário Carlos Pereira, alegando não pagamento de horas extras referentes ao período em que trabalhou na empresa do dia 1/1 de 2022 a 31/12 de 2023. Para responder essa notificação, o departamento jurídico precisa com urgência do histórico completo de pontos e dos comprovantes de pagamento do período citado. Você precisa solicitar esses documentos ao Departamento de Recursos Humanos. E agora o nosso objetivo. Elabore um prompt completo para uma IA que gere um e-mail formal e objetivo para o RH, solicitando a documentação necessária para análise. O prompt deve fornecer à IA todas as informações sobre o remetente, o destinatário, o assunto, o contexto da solicitação, o período e o nome do ex-funcionário e a urgência da demanda. Tá? Aqui eu vou estar entrando na IA que eu vou estar utilizando aqui, que é o Gemini. Aí vocês podem estar entrando na de vocês também. Então, primeiramente, para a gente escrever essa resposta, a gente vai falar o que a gente quer. Então, a gente vai pedir aqui para ela. Gere um e-mail formal e objetivo para o Departamento de Recursos Humanos da Inovatec. Não vou ir não, gente, mas obrigado pela conversa aí. Bom, dessa primeira fase a gente só está falando o que a gente vai querer. E a gente vai estar trabalhando um pouquinho melhor nisso. Passando algumas informações que a gente vai querer que ela use. Nessa segunda parte aqui a gente já começou a colocar mais informações dentro do nosso prompt. O legal é a gente não economizar palavras mesmo. Quanto mais rico for o prompt de vocês, mais será efetiva a resposta também. Tá? Então aqui a gente vai usar aquela estratégia que a gente comentou de formatar como que a gente quer a resposta. Então a gente vai colocar aqui, ó, no corpo do e-mail, e eu vou estar detalhando aqui como é que vai ser. Mas aqui, só passando de novo pelo prompt que a gente criou, para estar mostrando isso para vocês. Em vez da gente ter criado algo só simples, gere um e-mail aí para mim e sobre tal assunto e me deu uma resposta. Não, a gente detalhou isso e escreveu de uma forma mais concisa, com o que a gente queria, passou todas as informações que a gente queria também dentro desse e-mail e acabou chegando nesse resultado. Então, como uma forma inicial, a gente pediu para o que a gente queria, né? Gera um e-mail formal e objetivo para o departamento do RH da empresa. A gente falou quem que é o remetente, o assunto do e-mail que vai ser tratado e a gente colocou também o nome do ex-funcionário, que vai ser o assunto também. E no final dele a gente começou a formatar a resposta dele. Então, no corpo do e-mail, a gente pediu que, informando que o departamento jurídico recebeu uma notificação extrajudicial do ex-funcionário Carlos Pereira, alegando pagamentos incorretos de hora extras. E outras informações também, solicitando histórico, enfatizando a urgência, que é algo que a gente queria também, que fosse enfatizado no e-mail. E, de forma final, a gente pediu para que ele agradecesse a colaboração. Então, eu vou estar enviando aqui para a gente ver qual resposta que ele vai retornar para a gente. Bom, aqui ele já gerou o nosso e-mail, já colocou o assunto para a gente, solicitação urgente de documentação notificação extrajudicial para o Departamento de Recursos Humanos, Departamento Jurídico, data 28 de junho de 2025. Ou seja, isso daqui, ele já até pegou a data atual da gente, a gente não precisou nem comentar isso com ele. Aqui ele já escreveu o nosso texto. Prezados do Departamento de Recursos Humanos. Informamos que o Departamento Jurídico recebeu uma notificação extrajudicial do ex-funcionário Carlos Pereira, alegando pagamentos incorretos de horas extras. Para análise e formulação de uma resposta adequada à notificação, solicitamos com urgência o histórico de ponto e todos os comprovantes de pagamento referentes ao período de 1/1 de 2022 a 31/12 de 2023 do Carlos Pereira. A documentação é essencial para a análise do caso
e a devida resposta. Agradecemos a colaboração e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Departamento Jurídico, Inovatec Soluções Digitais. Então aqui a gente pode ver que ele retornou tudo que a gente pediu para o prompt. Por que ele fez isso? Justamente porque ele estava bem estruturado e bem detalhado. Então é dessa forma que vocês devem começar a trabalhar em cima do prompt de vocês. Por mais que seja, às vezes, uma atividade simples, vocês estarem fazendo isso vai estar retornando algo mais conciso com aquilo que vocês precisam. E outra, como ele é um modelo já treinado, então erros de português basicamente são tudo corrigidos. Então ele vai estar tratando tudo com a formalidade aqui, então é só vocês estarem passando, revisando depois a resposta que foi gerada. Então, alguma dúvida? Algum comentário? Eu vou estar passando no CodeShare aqui o prompt que eu utilizei para vocês terem de exemplo. E aqui vocês podem estar incrementando coisas ou adaptando a realidade de vocês, tá? Para utilizar da forma que preferirem. E eu vou estar passando um exercício prático agora para vocês, tá? Que eu vou pedir para que vocês façam sozinhos o próximo. Eu vou estar colocando uma resposta de exemplo aqui, que eu fiz também, e para vocês estarem comparando com a resposta de vocês. A resposta que eu fiz aqui não é necessariamente a perfeita e a ideal, mas sim um exemplo apenas, porque vocês podem estar estruturando de diversas formas, trabalhando justamente naquele ponto que a gente comentou. Formulações diferentes trazem respostas diferentes. E é nisso que vocês têm que trabalhar em cima para adquirir as respostas que vocês precisam, tá? Vou estar colocando no CodeShare para vocês. Aqui. Esse aqui foi o prompt que eu gerei e eu vou estar colocando no Gemini para gente ver a resposta que ele vai retornar. Aqui ele gerou de novo o e-mail para gente com todas as informações que a gente detalhou, que a gente tinha detalhado no objetivo. Uma coisa interessante de se observar é que vocês podem escrever o mesmo prompt, um ou outro assim, colocar o mesmo prompt na tela, só que a IA ela vai retornar algo diferente, porque justamente ela trabalha com isso, geração de algo novo, de um conteúdo novo, com base naquilo que ela é treinada. Então, se vocês quiserem fazer esse exercíciozinho também, de comparar a resposta com o outro, é bacana também. Tá? Para quem quiser copiar, eu já deixei o prompt no CodeShare para vocês. Tá? Como exercício agora, o próximo, eu quero que vocês reformulem a resposta... Reformulem não, trabalhem em cima da resposta que foi gerada. Ou seja, pede para o ChatGPT revisar o texto e coloque pontos específicos que vocês querem que ele revise. Pode colocar até perguntas. O texto é claro e fácil de entender? Vocês podem colocar para ele trabalhar ou desenvolver mais alguma parte do texto. Eu peço que vocês façam isso como forma prática também. Que é algo interessante de vocês fazerem, não se contentar com a primeira resposta. Para quem terminou o exercício, eu também coloquei a minha resposta aqui, pedindo para ele dar uma verificada no texto que ele gerou. Tá? Aqui eu pedi para ele revisar algumas coisas do texto, a clareza, a concisão, o tom e a ação clara, e dei uma breve descrição para ele saber o que é para ele revisar. Tá? Opa. Aqui a gente vai mandar para ele de novo esse prompt. Opa. Ele pediu para a gente fornecer o texto aqui. Deixa eu colocar. Aí a gente pega o texto que foi gerado no prompt anterior e entrega para ele fazer essa análise. Aqui. Bom, ele respondeu para a gente falando que o comunicado está bem claro e apropriado, mas ele fez algumas alterações para otimizar um pouco a concisão e a leitura. Então vamos ver o que ele retornou aqui para a gente. Aqui, ó. Aqui ele retornou a resposta, um novo e-mail revisado, e aqui ele colocou a explicação também das pequenas alterações que foram feitas.
Então, ele colocou aqui, clareza e conção, removi o devido antes de processamento, na frase sobre a nota fiscal, pois é subentendido. Na solicitação de pagamento, usei liberação urgente para reforçar o pedido sem adicionar muitas palavras. Aí ele foi fazendo essas pequenas alterações com base que a gente pediu e ele gerou o texto novo para a gente. Então é uma coisa boa para vocês fazerem, sempre trabalhar em cima da resposta que foi gerada e melhorando aquilo. Tá? Bom, agora o Ferreira ele vai estar mostrando para vocês uma ferramenta chamada Gama, que é para geração de slides. Então, fugindo um pouquinho dessa parte de criação de conteúdo em texto só, ele vai mostrar algo visual agora para vocês, tá? Bom, então o Gama, pessoal, ele é, como o Carlos mesmo explicou, é uma ferramenta aí de apresentação. Então, ela consegue criar para você aí a apresentação a partir de prompts de comando. Essa é uma das funções que ela consegue utilizar. Então, vou estar mostrando para vocês aqui. Eu estou utilizando a minha conta do Gmail. Então, vocês podem criar uma conta com vocês ou vincular diretamente o Gmail para ser mais rápido. E são alguns das apresentações que eu já criei em alguns outros cursos. A gente vai estar criando a respeito dessa empresa aqui, uma empresa fictícia, sobre reciclagem de alumínio. Então, vou estar mostrando para vocês a apresentação de como que ela funciona. Então, ela gera aí, né, no modo gratuito, lembrando que é uma ferramenta que tem planos pagos. Então, com os planos pagos você pode ter cartões ilimitados, mas no modo gratuito, que é o que estamos utilizando agora, ela tem até 10 cartões que você pode gerar automaticamente com ela. Então, ela cria toda essa parte também de imagens, parte de estética. Você consegue ter essa criação automática dela, automatizada. Mas você pode também mexer no estilo que ela pode criar. Você precisou criar o prompt de alguma dessas imagens ou ela criou automaticamente? Eu vou estar criando essas informações junto com você. Você pode tanto criar a parte genérica, que é o que eu vou mostrar agora, assim que terminar de mostrar a apresentação, mas você pode digitar cada um dos cartões dela. A restrição é cartão. Por exemplo, os prompts, se eu quiser melhorar o cartão, não. Nesse cartão eu quero que melhore o texto e não conta, é um cartão, precisa de um cartão só. Gastei um cartão só nesse caso. Sim, mas você também pode mudar o layout do cartão. Não sei se isso responde a sua pergunta. Ah, você pode... Não, você... Cada apresentação é uma apresentação, mas aí você gasta tokens fazendo essas mudanças cartão por cartão. Então, seria praticamente isso aqui. Deixa eu só voltar aqui para a parte de apresentação. E você pode também voltar para o prompt de origem, que é o que eu vou fazer junto com vocês. No prompt de origem, né, ele está me passando que eu tenho poucos créditos por conta das apresentações, mas eu criei nessa parte aqui dentro do contexto, né, que é criar uma apresentação para investidores sobre a empresa, do tema liderança em reciclagem, e aí também já te dou para ele aí sobre os destaques, que seria aí o contexto. Então, os destaques são esses e as limitações são essas. Então, profissional confiante, slides, que são também as limitações, ele faz somente a partir desses que eu criei, e ele vai passando todas as informações. Então, essa é o geral que ele dá, porém, ele dá cada um dos cartões. Então, vocês podem fazer de duas formas essa apresentação. Você pode criar o cartão genérico, ele vai dar para você aí essas informações já, ou você pode também, como o Carlos falou, você pode refinar o seu prompt. Você pode criar o genérico aqui, mas você pode mudar os cartões usando o ChatGPT, usando o Gemini, e daí você só faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Você faz um copia e cola para cada um dos cartões que você quiser fazer. Então, eu vou disponibilizar esse prompt inteiro para vocês, dos cartões, mas você pode também criar o seu. Você pode pegar e criar essa parte genérica e ir mudando cartão por cartão, dependente do tema que você quiser utilizar. Você pode criar uma apresentação para investidores, para parceiros, pra uma parte pessoal sua também. E eu vou estar fazendo novamente essa parte do contorno, que ele chama de contorno, que seria o prompt geral, e ele vai gerar de novo comigo. Então, vou só mostrar como que ele faz, né? Como ele já está feito aqui. Né? São todos esses os cartões aí, você pode verificar também aqui pelo lado. Junto de gráficos, junto de imagens também.
Esses dados são fictícios. Caso você queira fazer algo mais profissional, sugiro que para cada cartão que você for mexer, você dê essas informações também. E também você pode mexer na parte dos títulos. Essa informação toda você pode personalizar. Então, a quantidade de texto também você pode mexer. As fontes das imagens você pode mexer também. O estilo também você pode mexer. E também tem essa parte do fluxo, que é o modelo básico que cria tudo isso para você. Então, você pode usar também o Imagem 3. Eu comentei com você a respeito do VO3. O Gemini também tem o Imagem 3, que é essa geração de imagens que ele cria automaticamente pelo Gemini. E também temos os modelos avançados Plus, que são alguns modelos aí de modelos de linguagem específicos. Como eu comentei sobre o Leonardo AI, que era a ferramenta de geração de imagens, ele também está presente nessa parte aqui. E essa ferramenta é muito legal, porque você pode verificar a velocidade que ele faz as informações. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o Flux Pro ele tem velocidade média e ele também dá aí a sugestão sobre o uso, né? Melhor para estilos realistas, pessoas. Então, é sempre bom vocês verificarem como vocês querem fazer. Também tem o modelo Premium, creio eu que seja aí o modelo mais caro dessa ferramenta, que daí ele já usa o DALL-E 3, que é uma ferramenta do ChatGPT, da OpenAI, também o GPT Image e assim por diante. Então, eu vou fornecer para vocês esse prompt de comando, só um minutinho. Vou mandar aqui para mim, já vou mandar diretamente para vocês aí sobre como fazer. Bom, a apresentação já está aqui, tá, gente? Já está aqui no finalzinho aqui, ó, escrito como Gama Atividade. Então, eu vou explicar cada uma das informações e também a parte dos títulos. No prompt principal, como vocês podem ver, ele dá aí, né, sobre o papel, né, que é o especialista em sustentabilidade, o público, que seria os investidores, a tarefa, que é criar essa apresentação impactante. Então, ele dá o contexto sobre a empresa, destacando liderança e oportunidades. O formato da apresentação é a apresentação de slides, porque é o formato que o Gama funciona. E o tom, que no caso seria tom de voz que ele escreveu aqui, seria realmente o tom que ela escreve dentro da apresentação. Então, passa as informações essenciais, que já estão aqui, como vocês podem ver. Que seria essa parte aqui. Toda essa parte aqui, ela foi construída, né? Essa parte do componentes foi construída para criar essa parte aqui. Então, dentro do ChatGPT ou do Gemini, você pode usar esse prompt básico para poder criar o seu. Disso, tem as apresentações, né? Então, dentro de cada slide, né, como eu expliquei, ele gera um textinho genérico dentro de cada um deles, mas aí você pode trocar. Você pode trocar o nome e dentro desses três pontos de lista, você troca o texto que vai dentro de cada cartão. Então, ele passa as informações, como eu expliquei, ele tem até 10 cartões que você pode utilizar. Cada cartão adicional ele gasta um pouco mais de tokens de você, mas, como eu expliquei também, são apenas 10 cartões gratuitos. Então, qualquer cartão a mais do que 10, você vai ter que estar assinando o plano extra dentro da plataforma. Eu vou estar gerando novamente aqui, dentre as informações que eu passei, com outro tema. No caso, ele está com esse tema do Gold Leaf, e eu vou gerar novamente com outro tema. Com esse tema do Flamingo, por exemplo. Vou alterar também o texto, colocar um texto mais conciso. As fontes eu não cheguei a explicar muito, mas ele tem aqui fontes de estoque, então você pode upar fotos também para suas apresentações. Pesquisa da web, caso você queira fazer a pesquisa diretamente da web e não queira que ela seja gerada por IA. Na opção, ela já vem por padrão, imagens de IA, então ele gera para vocês as informações totalmente baseado na parte de dados. Pode também fazer com ilustrações e também com GIFs. Daí tem essa parte que é de espaços reservados para a imagem, que daí são os espaços que você mesmo gera. Mas você também pode gerar a apresentação sem nenhuma imagem, caso você queira. Depende do formato que você quer que seja. Também tem o estilo de imagem que você pode gerar. Daí isso vai de você e também consome a parte de tokens.
O modelo eu vou utilizar o mesmo que eu estava utilizando mesmo já. Na verdade, eu vou testar esse modelinho novo, vamos ver se tem alguma coisa mais diferente nele. E vou gerar a apresentação. Só guardar um minutinho mais ou menos, geralmente uns 40 segundos, ele já gera outra apresentação para você. Então, ele vai escrevendo tudo isso em poucos segundos, a partir do que você forneceu para ele. Na parte de edição, no prompt de origem, né, vou voltar para a aba onde eu editava anteriormente, você pode mexer nessa parte aqui, ó, que daí você usa um tema de um ver mais. Ele importa muitos temas que tem já dentro do PowerPoint, dentro da parte tanto do Google quanto da Microsoft. Então, creio eu, caso você use um estilo próprio da sua empresa, né, baseado numa paleta de cores, você pode pesquisar por aqui também, que ele pode provavelmente já ter alguma coisa semelhante do que você tem. Mas daí isso varia do que você precisa. Mas tem muitos temas aqui, é que eu utilizei aqueles que ele deixou ali como sugestão, mas como vocês podem ver, é uma variedade imensa de temas. Assim, ele automatiza um PowerPoint que você demoraria umas 2 horas para você fazer. Você faz em meia hora, dependendo. Caso você queira algo muito personalizado seu mesmo. É mais você ter alguma coisa, já um base, e depois você só molda para aquilo que você precisa. O máximo são 10 no básico. Mas assim, tem a parte dos planos, geralmente tem alguns planos de 30, 40 reais, se eu não me engano, que seria o mais básico. Mas assim, para uma pessoa que faz muita apresentação, já parte para uma parte mais de diretoria, uma parte mais administrativa da empresa, né, não seria somente um operacional, é um custo válido. Aí, às vezes a empresa mesmo, se apresentando para ela pode bancar esse custo, porque daí, assim, você tem a apresentação o tempo todo. Você consegue apresentar coisas diferentes em um tempo mínimo. O sistema de pagamento, você compra créditos ou você compra uma mensalidade? Creio eu que é uma mensalidade. Eu posso abrir aqui para vocês darem uma verificada. 40 créditos, você já perdeu 40 créditos. Sim, aqui ó, ele tem essas informações aqui, ó. Então você pode vir na parte de check-in dele, né, de pagamento, e você já vai estar linkado diretamente com o seu e-mail. Então você pode pagar, cadastra um cartão e você faz o pagamento mensal. Por exemplo, faz 2 semanas que eu tinha utilizado, eu já estou com 200 créditos. Ele repõe um tanto por mês também, isso é válido lembrar. Obrigado por lembrar, inclusive. Acho que Esse plano mensal também, ele vai renovando. Só que o limite de crédito que você tem é maior. Mas sempre tem esse Lá naquela apresentação sua também tinha uma outra restrição, caractere. Sim. Então você tem um número de caracteres máximo. É porque naquela outra apresentação eu gastei para fazer outros cartões, entendeu? Então tem apresentação que você pode gastar mais, ou você pode gastar menos também. Alguém mais tem alguma dúvida a respeito do Gama? Bom, eu vou mostrar também uma outra plataforma que eu descobri recentemente. Caso você também trabalhe com mapeamento, você precisa ter aí um mapa mental, seria o nome correto, que essa ferramenta chama Mapify. Nós descobrimos ela anteriormente e às vezes você utiliza a plataforma do Gama com uma apresentação sobre um produto que você tem e você deseja criar um mapa mental a respeito do que você está fazendo. Então, tem essa plataforma aqui, ó, como vocês podem ver, ela também é vinculada com a conta do Google. Você pode criar também uma conta normal e ela pode fazer algumas outras operações. Essa plataforma ela é paga, né? Ela é totalmente paga. Mas você pode fazer um mapa mental a respeito do que você precisa. O notebook da Google, que já todo mundo tem, Sim. ele habilitou o mapa mental também. O podcast, o mapa mental. A gente estava conversando sobre o notebook agora de pouco. Eu criei esse mapa aqui a respeito da alumínio verde. Então, quando você vai partir para a parte da apresentação, ele vai dar essa atualização, mas como vocês podem ver, é um mapa mental a respeito do que eu criei. Então, você pode vir aqui e verificar. Só não está mexendo aqui. Eu criei outros 2 modelos também que fazem essa parte de edição. Tem que ir para cima. Mas ele faz todo o mapa mental que você pode mexer, então você pode
tirar essa parte também. São uma ferramenta que a gente está descobrindo ainda como é que ela funciona, mas é uma ferramenta assim, bem legalzinha também que vocês podem utilizar para criar mapas mentais do que vocês estão criando, caso vocês queiram utilizar para estudos também. Então, ela te dá várias vertentes aí. Por último, eu vou apresentar uma última ferramenta, que é uma ferramenta chamada Leonardo AI. Aqui eu uso para fazer música é a Refusion. A Refusion. Tem algumas outras que você pode... Bom, também temos aqui, então, como eu estava explicando, temos essa plataforma, que é a Leonardo AI, que ela é utilizada para você gerar imagens. Então, como último exercício, eu quero que vocês peguem tudo que vocês aprenderam e gerem uma imagem para nós aí. Então, de todo um contexto, o Leonardo AI, ele funciona melhor com inglês. Caso alguém saiba inglês assim, já de conversação, você consegue criar aí uma imagem qualquer, genérica, a respeito do que você precisa. Nós temos alguns retratos que ele faz aqui também, ó. Então ele consegue gerar algumas informações. E tem vários estilos também. Então tem o estilo cinemático, esse aqui de cima. Já são os presets pré-definidos dentro da plataforma. Então você pode criar vários estilos de imagem, dependendo do que você precisar. Você pode criar tanto para retrato, estilos de vida, arte conceituais, cinema, anime. Também tem os estilos próprios, que são esse Phoenix 09 e o Illustrative. Então, quero que vocês criem uma imagem a partir dos prompts de comando que vocês aprenderam aqui. Contextualizar a respeito dela e fornecer as informações. Pessoal, só retomando aqui como último exercício para a gente fazer, a gente vai pegar para fazer um pouco de extração de informações também. Como a gente mostrou um pouco de toda essa geração de conteúdos, geração de imagens, a gente vai extrair um pouquinho de informações também com a utilização da IA. Então, voltando lá no CodeShare, o mesmo link, quem tiver lá já vai estar lá mesmo. Quem perdeu o link, eu coloquei aqui de novo. E aqui tem um enunciadinho para vocês, que aí eu deixei o link do governo aqui, onde ele vai ter a lei de LGPD. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Que vai ser esse seguinte link aqui, que vai estar explicando a lei. E eu peço que vocês, através do prompt, extraiam informações aqui, para vocês entenderem sobre essa lei. Então, escrevam o prompt de vocês e veem a resposta que vocês conseguem, para vocês trabalhando sobre essa extração de informações também, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso e após isso eu vou disponibilizar um prompt aqui que eu criei em cima disso. Bom, só finalizando aqui, mostrando a resposta aqui do prompt que eu elaborei para estar extraindo essas informações, eu já disponibilizei no CodeShare. Então aqui eu coloquei, você é um analista de conteúdo jurídico, ou seja, eu dei a personalidade para ele, aquele conceito que a gente trabalhou com vocês. Eu coloquei o objetivo, analisar o texto jurídico que será fornecido e identificar os temas mais recorrentes. Requisitos. Para cada tema identificado, forneça um breve resumo explicando o conceito central. Concentre-se na extração de conceitos chaves e argumentos comuns, sem emitir pareceres ou interpretações jurídicas. Instruções específicas. Apresente os temas como uma lista numerada, utilize uma linguagem objetiva e concisa. E abaixo eu disponibilizei o link para a IA estar acessando. Eu vou jogar isso daqui no DeepSeek e mostrar a resposta que ele gera para a gente. Então, como sugestão, eu vou estar colocando o mesmo prompt no XAI para a gente ver também as respostas que ele vai retornar para a gente aqui, tá? Bom, enquanto ele vai gerando a resposta, eu vou mostrar o que o DeepSeek gerou aqui para a gente. Bom, aqui ele foi listando tema por tema da lei, que se trata sobre o LGPD, e aqui ele foi dando os temas para a gente. Proteção de dados pessoais, direitos dos titulares, tratamento de dados, dados sensíveis, agentes de tratamento,
Cada um desses temas ele foi listando o conceito central dele para a gente, como a gente tinha pedido. Transferência internacional de dados, autoridade nacional de proteção de dados, sanções administrativas e por aí vai. Ou seja, com esse recurso que a IA disponibiliza para a gente consegue estar estudando sobre algum conceito, alguma lei ou qualquer outro tipo de coisa de forma bem prática. Mas aí sempre também se atentando com aquilo. É bom ter conhecimento sobre e é sempre bom ler o documento de origem, o documento fonte, porque ela pode acabar trazendo informações erradas, né? Mas para algo mais rápido, assim, mais prático, a gente pode estar fazendo essa extração de documentos também. Dessa forma, a gente não pode só estar extraindo informações de sites, como a gente pode subir um documento, por exemplo, Word, e pedir para ele fazer uma análise do que está escrito dentro dele também. Isso é possível. Que aqui a gente tem uma opção de anexar, e a gente pode estar subindo qualquer tipo de arquivo para ele estar fazendo a leitura. Isso a gente... aí já está tudo integrado. No Word, que nem o Arthur comentou, a gente tem um Copilot que já é integrado com ele. Então, facilita muito isso para a gente. Tá? Vamos olhar agora a XAI, que foi sugerida aqui para a gente. Ele comenta sobre a lei, ele deu uma descrição geral ali sobre o que é e trabalhou em cima também do que a gente pediu. Como o prompt foi bem elaborado e a gente passou restrições, ele gerou algo parecido. Mas se a gente pegar e voltar e comparar, a gente pode ver que, por mais que ele seja parecido, as respostas são diferentes também. Tá? Aqui, por exemplo, produção de dados pessoais. Aqui ele fala o conceito central. Ó. Regulação do tratamento de dados pessoais, incluindo coleta, armazenamento, uso e compartilhamento, com o objetivo de garantir a privacidade e os direitos dos titulares. Se a gente olhar na outra IA, ela vai escrever aqui para a gente. Estabelece regras para o tratamento de dados pessoais visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Aplica-se a pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, em meios físicos ou digitais. Então, com isso, a gente consegue ter uma ampla gama de respostas, utilizando diferentes IAs, por mais que seja o mesmo prompt. Bom, só para a gente concluir aqui, então, a gente vai estar pontuando sobre o que a gente aprendeu, o que a gente passou aqui dentro do curso. Então, o que a gente aprendeu? A gente olhou os conceitos da IA, a gente entendeu o que é a IA em si, a gente entendeu o que é engenharia de prompt, como a gente faz ela, como que a gente estrutura um bom prompt. A gente aprendeu estratégias a mais que a gente pode estar incrementando nesses prompts que a gente cria. E a gente aprendeu algumas ferramentas também que tem a IA integrada, como o Gama, que o Ferreira apresentou para vocês. Desafios e soluções. Adaptar a IA a contextos mais complexos que podem exigir o uso de prompts mais detalhados ou técnicas avançadas de treinamento. Mas com prática, essas dificuldades podem ser superadas. Ou seja, eu espero que tudo que vocês aprenderam aqui dentro desse curso, todas as estratégias vocês possam estar utilizando no dia a dia de vocês. Que vai ser algo mais complexo, porque tem todo negócio ali envolvido, tem questões pessoais, às vezes, que vocês querem que a IA esteja retornando para vocês e trabalhando em cima disso. E os próximos passos é justamente isso, transformar a IA no dia a dia de vocês. Porque essa tecnologia ela está vindo para ficar mesmo, realmente. Então, quanto antes vocês se adaptarem a ela, começarem a integrar isso no dia a dia de vocês, é melhor. Bom, aqui foi algumas referências que a gente utilizou. A gente pegou documentação do próprio Gemini, o Ferreira pegou documentação do próprio ChatGPT. Né? A gente utilizou alguns vídeos também explicativos e outros artigos sobre IA. Tá? Bom, aqui a gente tem um formulário de feedback, se vocês puderem estar escaneando, que ele vai estar redirecionando vocês a ele. Tá? É o cubo do Itaú? Oi? Nas referências, o cubo é o cubo do Itaú? Isso, que é
Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. É o Cubo Itaú, né? Isso. Que aí foi uma outra pesquisa que no slide eu só coloquei aquele da CNN. Mas o do Itaú é outra pesquisa também que eles fizeram. Itaú tem coisinha legal. Tem. Que aí ele também detalha sobre isso, que as empresas estão cada vez mais utilizando a IA dentro delas. Então, foi outra pesquisa que a gente utilizou para realizar esse curso para vocês. É bem importante que vocês participem do feedback, porque assim a gente consegue moldar outras versões, adicionar coisas que vocês precisam, e também a gente consegue moldar informações que vocês necessitam também, caso precisem de alguns cursos, algum tópico que vocês gostaram. É bem importante, porque daí a gente consegue ir aparando as nossas tarefas e melhorando o conteúdo aqui da Fomenta Vale para vocês também. O curso foi isso. Espero que tenha agregado o conhecimento que a gente trouxe aqui para vocês. Para os que já sabiam, estavam familiarizados, que pelo menos tenha incrementado algum conhecimento a mais, alguma informação nova. E espero que vocês possam estar utilizando isso no dia a dia de vocês, aprimorando questões das empresas de vocês ou na vida pessoal de vocês e que vocês possam ter sucesso daqui para frente utilizando essa nova tecnologia. Muito obrigado.